Você já percebeu como parece sempre cair no mesmo tipo de homem? Emocionalmente distante, frio quando você se aproxima, presente só até o ponto em que você começa a se envolver de verdade. E o mais estranho, no início eles parecem diferentes, atentos, intensos, quase apaixonados, até que de repente algo se fecha. Hoje você vai entender por que isso acontece e por que não é azar, nem falta de valor, nem dedo podre. Existe um padrão silencioso que se repete nos relacionamentos de muitas mulheres. Um padrão que não nasce na escolha consciente, mas em algo mais profundo, algo que opera nos bastidores da psique. Você sente que tenta mais, se doa mais, espera mais, enquanto o outro sempre parece estar com um pé fora. E mesmo cansada, algo em você continua se sentindo estranhamente atraída por esse tipo de homem. Talvez você reconheça essa cena. No começo ele não promete nada, mas também não vai embora. Não se compromete, mas também não some. Fica ali, naquela zona nebulosa onde você nunca sabe exatamente onde pisa. E isso ativa algo em você, um desejo de ser escolhida, de finalmente ser suficiente para alguém que nunca se entrega por completo. E é aqui que a pergunta muda de forma. Não é mais, por que eles são assim? A pergunta mais honesta é, o que dentro de mim reconhece esse tipo de homem como familiar? A psicologia profunda chama isso de sombra, não como algo negativo, mas como tudo aquilo que foi reprimido, negado ou não reconhecido em nós. A sombra não desaparece, ela se manifesta e muitas vezes escolhe o palco dos relacionamentos para aparecer. Quando você se envolve repetidamente com homens emocionalmente indisponíveis, pode não estar buscando alguém distante, pode estar inconscientemente se relacionando com partes suas que também aprenderam a não sentir, a não pedir, a não depender. A indisponibilidade dele conversa com uma indisponibilidade interna que talvez você nunca tenha olhado de frente. Muitas mulheres cresceram aprendendo que sentir demais era perigoso, que precisar era fraqueza, que amar sem controle levava à rejeição. Então aprenderam a amar à distância, a desejar quem não está totalmente presente, porque assim nunca precisam se expor por inteiro. Repara como nesses relacionamentos você costuma ser a que entende, a que espera, a que racionaliza o comportamento do outro. Ele só precisa de tempo, ele teve um passado difícil, no fundo ele sente. E enquanto você explica, justifica e sustenta, evita algo ainda mais assustador: se envolver com alguém realmente disponível e, com isso, encarar a própria vulnerabilidade sem escudos. Existe uma falsa sensação de controle em amar quem não se entrega. Você sofre sim, mas sofre em um território conhecido. O imprevisível seria amar alguém que fica, alguém que vê, alguém que responde emocionalmente. Porque aí não há desculpa, não há mistério, não há perseguição, só presença. E isso confronta diretamente a sombra. Talvez em algum nível profundo, você tenha aprendido que amor precisa doer um pouco para ser real, que intensidade vem da falta, que desejo nasce da ausência. Essas ideias não surgem do nada. Elas se formam em experiências precoces, em vínculos onde afeto e distância caminharam juntos. E o inconsciente aprende rápido. Aquilo que é familiar passa a parecer seguro, mesmo quando machuca. Se você está ouvindo isso agora e sentindo um desconforto silencioso, não se afaste. Esse desconforto não é acusação, é reconhecimento. Se inscrever no canal nesse ponto não é um clique automático, é uma forma de continuar olhando para lugares que normalmente evitamos. E me conta nos comentários, com sinceridade, quantas vezes você já tentou salvar emocionalmente alguém que nunca se abriu para você? Porque essa história não é sobre homens indisponíveis, eles são apenas a superfície visível de algo mais profundo. A verdadeira questão é como a sua sombra participa das escolhas que você chama de amor. E a partir daqui, a conversa se aprofunda. Vamos entender como esse padrão se forma, por que ele se repete com tanta força e o que começa a mudar quando você para de correr atrás de quem não pode ficar.
Com o tempo, esse padrão deixa de parecer coincidência e começa a revelar uma lógica interna. A repetição não acontece porque você não aprendeu ainda. Acontece porque algo em você continua tentando resolver uma ferida antiga usando o mesmo tipo de vínculo. Como se, inconscientemente, você acreditasse que desta vez vai ser diferente. Que se amar um pouco mais, se compreender um pouco melhor, se esperar um pouco mais, finalmente será escolhida. Mas o inconsciente não busca felicidade, ele busca familiaridade. E é por isso que homens emocionalmente indisponíveis exercem um magnetismo tão específico. Eles despertam algo que já estava aí, uma memória emocional, uma sensação conhecida de ter que conquistar afeto, de precisar provar valor, de amar sem garantia de retorno. Isso não começa no relacionamento adulto, começa muito antes. Em muitos casos, houve uma experiência primária em que amor e ausência caminharam juntos. Um cuidador distante, um afeto imprevisível, alguém importante que estava fisicamente presente, mas emocionalmente inacessível. A criança aprende sem palavras que amar envolve espera, envolve esforço, envolve adaptação, e cresce acreditando que isso é normal. Então, na vida adulta, quando surge alguém que não se entrega por completo, algo se ativa. Não é conforto, é reconhecimento. O corpo conhece aquele ritmo, a mente entra no papel antigo, tentar alcançar, tentar agradar, tentar ser suficiente. E isso cria intensidade, não porque há conexão profunda, mas porque há tensão não resolvida. Perceba como esses relacionamentos raramente são simples. Sempre há ambiguidade, mensagens confusas, presença intermitente, momentos de proximidade seguidos de afastamento. E isso mantém você emocionalmente ocupada, pensando, analisando, esperando. Enquanto isso, algo importante fica suspenso, o contato com o que você sente de verdade. Porque se você parasse e olhasse com honestidade, talvez percebesse que está sozinha mesmo acompanhada, que o vínculo nunca foi inteiro, que você se adaptou mais do que foi encontrada. Mas admitir isso exige atravessar uma dor mais profunda do que a espera. A dor de reconhecer que aquilo que você chama de amor talvez seja uma tentativa de reparar algo antigo. Existe também uma identificação silenciosa com a indisponibilidade do outro. Muitas mulheres que atraem homens emocionalmente fechados são elas mesmas emocionalmente cuidadosas demais, fortes demais, autossuficientes demais. Aprenderam a não pedir, a não depender, a não incomodar. E sem perceber, escolhem parceiros que confirmam esse papel. Alguém que nunca exige demais, nunca se aproxima demais, nunca vê demais. Assim, o relacionamento se torna um acordo inconsciente. Eu não te peço presença e você não me pede entrega. Parece seguro, mas custa caro. Porque no fundo, há um desejo não dito de ser vista, amada sem esforço, escolhida sem prova. E esse desejo entra em conflito direto com a identidade construída ao longo da vida. A de quem aguenta, entende, espera. A de quem ama mesmo sem receber. A sombra opera exatamente aí, naquilo que você não admite querer, naquilo que você considera frágil demais para mostrar. Quanto mais você se identifica com a mulher forte, compreensiva e independente, mais projeta no outro a impossibilidade de estar disponível. Ele carrega por você a parte que não pode sentir livremente. E enquanto isso não é reconhecido, o padrão se repete. Não porque você não sabe escolher, mas porque ainda não se autorizou a desejar algo diferente. Talvez você perceba agora que não se trata de culpar o passado, nem os homens que passaram pela sua vida. Trata-se de entender a lógica invisível que sustenta a repetição. E isso não se resolve com decisões racionais, se resolve com consciência. Na próxima parte, vamos integrar tudo isso, entender o que começa a mudar quando você reconhece a própria sombra nos relacionamentos e como a disponibilidade emocional deixa de ser algo que você persegue para se tornar algo que você permite.
Chega um momento em que algo se desloca por dentro. Não é uma grande revelação, nem uma decisão dramática. É mais silencioso que isso. Você começa a perceber que o problema nunca foi apenas quem você escolheu, mas de onde você escolheu amar. Quando a sombra começa a ser reconhecida, ela perde o poder de comandar no escuro. Aquilo que antes se repetia automaticamente passa a ser visto com clareza. Você começa a notar o corpo reagindo diferente. O interesse diminui mais rápido. A excitação pelo mistério dá lugar a um cansaço precoce. A ausência já não parece intensa, parece vazia. E isso não acontece porque você ficou fria. Acontece porque você ficou honesta consigo mesma. Você começa a perceber que homens emocionalmente indisponíveis não despertam amor, despertam antigas estratégias de sobrevivência, a vontade de provar valor, o impulso de se adaptar, o desejo de finalmente receber algo que sempre esteve fora de alcance. Quando isso se torna consciente, a atração perde força, porque já não é confundida com conexão. A partir daqui, algo importante muda. Você deixa de correr atrás da presença do outro e começa a observar a própria disponibilidade. Percebe o quanto aprendeu a se conter, o quanto normalizou o mínimo, o quanto confundiu autonomia com o abandono emocional de si mesma. E talvez esse seja o ponto mais delicado de todos, porque amar alguém disponível exige mais coragem do que amar alguém distante. Exige ficar, exige aparecer, exige lidar com a possibilidade real de ser vista e rejeitada sem desculpas, sem mistério, sem perseguição. Quando alguém está emocionalmente presente, não há jogo, não há espaço para fantasia. O vínculo acontece no aqui e agora, e isso confronta diretamente a sombra que se construiu em torno da ausência. Por isso, no início, a disponibilidade pode parecer estranha, até entediante, até desconfortável, mas não porque falte intensidade, e sim porque falta caos. Com o tempo, você começa a reconhecer um novo tipo de atração. Não aquela que acelera o coração por insegurança, mas a que acalma. Não a que te deixa em alerta constante, mas a que te permite respirar. Uma atração que não exige que você seja menos para caber. E isso só acontece quando você se autoriza a querer o que antes parecia proibido. Reciprocidade, clareza, presença emocional sem esforço. Integrar a sombra não é eliminá-la, é parar de projetá-la. É reconhecer que aquela parte sua que aprendeu a amar à distância também merece cuidado, que ela não precisa mais se provar, que não precisa mais escolher o inacessível para se sentir segura. Aos poucos você percebe que não precisa mais disputar atenção, nem decifrar silêncios, nem justificar ausências. A paz começa a parecer mais atraente do que a intensidade, e isso é um sinal claro de maturidade emocional. Talvez você esteja nesse ponto agora, ou talvez esteja apenas começando a enxergar o padrão com mais nitidez. Não importa. O que importa é que algo já mudou. Você está olhando para dentro em vez de apenas repetir fora. Se esse vídeo te acompanhou até aqui, talvez ele tenha iluminado partes suas que você vinha evitando. Se quiser continuar essa conversa, se inscrever no canal é um gesto simples, mas consciente. E me conta nos comentários, com sinceridade, o que em você começou a ficar mais claro depois de reconhecer esse padrão. Porque no fim, você não atrai homens emocionalmente indisponíveis por acaso. Você os atrai enquanto ainda acredita que precisa se adaptar para ser amada. Quando isso muda, todo o resto começa a mudar junto. Talvez depois de tudo isso, você perceba que não existe um homem certo esperando aparecer para resolver esse padrão. O que existe é um ponto interno que, quando muda, altera completamente o tipo de vínculo que você permite entrar. Porque o inconsciente não responde ao que você deseja, ele responde ao que você tolera. Enquanto você tolera a ausência,
confusão e migalhas emocionais, é exatamente isso que continua sendo oferecido. Não como punição, mas como espelho. Um espelho incômodo, porém preciso. E quando esse espelho começa a incomodar mais do que seduzir, algo essencial já está acontecendo. Você não precisa se tornar alguém diferente, não precisa endurecer, não precisa aprender a jogar o jogo. O movimento é mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Parar de se abandonar para manter alguém por perto. Há um tipo de solidão que machuca menos do que certos relacionamentos. E há um tipo de paz que só chega quando você aceita ficar sem aquilo que sempre te confundiu. Talvez a partir de agora você note pequenas mudanças, não grandes decisões, mas um desinteresse silencioso por quem não sustenta a presença, uma impaciência nova com respostas vagas, um corpo que já não se anima com promessas implícitas. Isso não é frieza, é alinhamento. E quando você se alinha internamente, o mundo externo responde, não porque mudou, mas porque você já não negocia o que antes aceitava. Se algo em você ficou mais claro depois desse vídeo, respeite isso. Não transforme em cobrança, não transforme em pressa. Consciência amadurece em silêncio. E se quiser continuar caminhando por esse tipo de reflexão, sem fórmulas, sem promessas vazias, sem romantizar dor, você já sabe onde me encontrar. Me conta nos comentários, com verdade, qual foi a frase desse vídeo que mais te desconcertou por dentro? Às vezes, é exatamente aí que a mudança real começa.